Fala comigo! Ei! Fala comigo. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, a famosa PRF, com o nosso amigo Pedro Lima. E tem muita informação boa, viu? Ele passou muita dica boa de como foi que ele fez para estudar e passar nesse concurso aí, que é um dos mais desejados pela galera que procurar o policial. Quem tá só ouvindo, principalmente, segue nosso Instagram, @leo.leoc. E lá, galera, pode entrar em contato se for para ajudar com questão de dúvida que você tenha. É uma coisa que você queira perguntar, eu respondo todo mundo, tá? Então você que tá vendo aí no YouTube também, segue a gente lá e tenta a comunicação por lá. Claro que a gente tira dúvida no YouTube também, mas o meio mais fácil de comunicação, tem gente que quer bater papo, vamos pro Instagram, que a gente consegue conversar melhor lá. Beleza? Então fica aí que teve muita coisa boa hoje. Só vem! Galera, eu tô aqui hoje com o Pedro Lima, amigo nosso, integrante da Polícia Rodoviária Federal, que gentilmente cedeu o seu tempo aqui para estar aqui com a gente hoje, fazendo aquele bate-papo que foi um dos mais esperados, viu? Já lhe adianto, porque como eu gravei muita galera da PF, muita gente, cadê a PRF, cadê a PF? Calma, que eu vou achar uma pessoa massa. Aí quando eu, tava assistindo a live da nega, aí eu, Pedrinho, velho, agora, vamos ligar para ele, tá? E obrigado pela disponibilidade aí, meu irmão, porque a gente sabe que ultimamente para arrumar tempo para parar assim meia hora para conversar é complicado. Mas valeu aí pela oportunidade. Valeu, Léo. É isso, cara. A gente que agradece também a oportunidade de estar transmitindo um pouco que a gente passou aí para essa galera que tá na batalha. A gente sabe que não é fácil, né? Mas com situações como essa que você proporciona aí, a galera se empolga e não deixa a moral cair para continuar estudando e estando quente aí. Antes de eu lançar o podcast, assim, oficialmente eu gravei umas 3, sabe? Para poder lançar várias. E claro, você vai gravando e tal, e não tem aquela, vamos dizer assim, aquele estímulo. Mas a partir de que a gente começou a receber os comentários, velho, de gente dizendo assim, porra, eu tava sem estudar, eu vi o podcast, comecei a estudar de novo, comecei a aprender coisas que eu não sabia sobre a polícia e tal, pô, você já dá um ânimo. Aí eu falei para uma amiga nossa que deu uma entrevista para mim, eu falei, pô, se a gente tiver 100 visualizações, eu não me importo com isso, mas se a gente ajudar uma pessoa, já tá valendo, né? Aquela pessoa que, pô, tava parando, tava desistindo e tal, a gente conseguir botar ela de volta na jogada aí, já para mim já tá valendo isso aí. Não, sem dúvida, pô. E assim, às vezes a gente nem espera aí o quanto que pode alcançar, né? Exato. Mas acaba que uma outra aí você vai aumentando e as pessoas se estimulam com conversas como essa. E acho que você está de parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, meu irmão. Pedrinho, então vamos lá, para a gente não se estender muito, vamos começar falando sobre o concurso. Depois a gente fala sobre a polícia em si, beleza? A gente sabe que a PRF é um concurso de nível superior, né? Aí qual a tua formação superior? A PRF, acho que o último concurso que foi nível médio foi em 2009. Foi um concurso até regionalizado. Depois disso, ela passou a exigir nível superior, né, já na prova do concurso. E a minha formação acadêmica é educação física, a galera da maromba. Ó, você é o primeiro que eu estou falando aqui que não é formado em Direito. Ah, não, tem Valane também, que foi formado em Educação Física também. Educação Física. Pois é, cara, assim, a turma do Direito, ela, vamos dizer, assim, começou a mudar, mas ela sairia com o pé atrás, aí, com o pé à frente nos concursos, por conta do Direito, que normalmente cai bastante nessas provas, né, de nível superior, Direito Constitucional, Administrativo. Aí, se for para a área policial, penal, processo penal, né, as legislações extravagantes. E eu tive que começar do zero, porque o meu conhecimento em direito era -1, não era nem 0. Eu tava na mesma onda, bicho, quando eu comecei a estudar. Pois é, aí assim, mas talvez isso tenha um ponto negativo e talvez um ponto positivo. Quando você, por exemplo, se você for estudar para um concurso que seja da área jurídica, né, como, sei lá, magistratura, promotoria, delegado, eu acho que, obviamente, é importante o cara ter o conhecimento jurídico prévio, né? Você vai ter por conta do seu curso de Direito.
Porém, quando você vai estudar para concursos, vamos dizer assim, entre aspas, gerais, que exige direito, mas que não é tão aprofundado como a área jurídica, né, você pode ter um pouco de vantagem de sentido, em que você não vai precisar aprofundar o seu conhecimento, né, num concurso como o da PF, para agentes que vão, né, os EPAs, e para a PRF, de agente, porque eles não exigem tudo de direito. Então, você vai focar pura e simplesmente no que o edital pede. Né? Então, você não precisa ter aquela conhecimento extremamente aprofundado na parte jurídica, você vai focar no que o edital está pedindo. Né? E a turma que é formada em Direito, ela já vai ter a bagagem, beleza, né? Mas tem também um conhecimento que talvez não seja necessário, e aí vai confrontar ali com as outras matérias que precisam também ser estudadas. Né? Então, entre aspas, vamos dizer que tem essa vantagem aí. E ultimamente as bancas vêm mudando isso aí, né? Porque eu lembro que uma das primeiras provas que exigiam nível superior, elas começaram a cobrar o direito muito forte, né? E acabou que deixou de lado as outras áreas. Por exemplo, eu fiz uma prova, assim que eu comecei a estudar, acho que em 2013, eu fiz uma primeira prova da PRF. E eu lembro que quase não caiu trânsito, pô. Aí o cara olha assim, porra, fazer uma prova para PRF que não cai trânsito. Aí a galera começou a cair em cima disso e as bancas começaram a mudar essa questão aí também, né? E a galera tem que observar isso aí, essa questão, porque acontece. As bancas, eu acho que isso por exigência da própria instituição, né? Antigamente estava caindo bastante direito e tudo. Por exemplo, a PRF, eu acho que o carro-chefe da PRF é o trânsito, né? Aí você me vem com a prova de 2013 que quase não teve trânsito. Né? Então, você desvirtuou a galera que estava estudando para a PRF para uma turma que estava estudando para outras coisas, como, por exemplo, tribunal, né? etc, etc. Então, acaba entrando na instituição pessoas que não tinham o foco para a PRF, que talvez não tivesse até o perfil de trabalhar na área. Obviamente que, às vezes, quando você entra ali, passa a gostar e tudo, e se torna até um bom profissional. Entretanto, acho que o mais importante, e aí, como eu disse, as instituições acho que começaram a perceber isso, né, é aquela pessoa que realmente quer aquele concurso, né, que tem o foco de trabalhar na área policial, etc. E aí, as últimas provas, inclusive até da própria PF, a gente tem observado, por exemplo, nos concursos tem caído mais fortemente a parte de contabilidade, de economia, né, para a gente. E a PRF, os últimos concursos, foi muito forte o trânsito, né? Então, ou seja, eles pensaram nisso, viram que talvez tenha sido um erro e passaram a cobrar coisas específicas realmente daquele concurso. Não, eu quero ser PRF, então o meu foco principal é trânsito. Eu quero ser agente, eu escrivão, aí eu vou estudar arquivologia, vou estudar, no caso de agente, para economia, contabilidade. Que é o que o pessoal, acho que de forma inteligente, está fazendo agora nos concursos. Né? Aí, bicho, me conta assim como foi tua preparação para o concurso, assim, conta assim, se tu lembra, né, quantas horas tu estudava, as matérias que tu dividiu assim por dia. Aqui ontem eu recebi uma pergunta até interessante, o cara me perguntou assim, bicho, eu estou estudando 3 matérias por dia e eu acho que eu não estou rendendo, qual a tua opinião? Aí eu conversei com ele, mas me diz a tua opinião aí. Boa. Léo, velho, eu tive até uma conversa dessa, num cursinho aqui em Maceió, quando eu consegui ser removido para Alagoas, de um colega da PRF, Ednilson, e no cursinho, eu acho que hoje em dia a turma está muito mais profissional nos estudos, sabe? E no cursinho, quando eu disse que eu estudava de determinada forma, todo mundo olhou para mim meio que espantado, disse, não, mas não é isso que os estudiosos de concurso dizem, tem que ser. Bom, então talvez o que eu vou dizer aqui vai ser interessante para algumas pessoas e para outras não, né? A minha forma de estudo era a seguinte, né? Como eu não sou formado em Direito, né, como eu disse, eu pegava, por exemplo, uma matéria de Direito Constitucional e estudava ela do começo ao fim. Eu não misturava as matérias, primeiro para poder ter aquele conhecimento daquela determinada matéria mais rapidamente, né? Porque se você pega 2, 3 matérias, você vai, vamos dizer assim, aumentar o prazo que você conclui ela no estudo, né? E outro para não misturar o conteúdo, né? Porque quando você não tem um conhecimento daquela matéria, você começa a misturar as coisas, acha que uma é outra, que outra é uma. Então, a minha estratégia para estudar era pegar uma matéria, uma única matéria, aí começava direito constitucional, e ia ela do começo ao fim. Depois eu pegava direito administrativo, ia do começo ao fim. Direito penal e assim sucessivamente. Agora sim, eu também não comecei em casa, sabe, Léo?
eu fiz, eu comecei a estudar aí lá para 2011, por aí, e aí eu fiz aqui a gente chama de PBC, né, Preparatório Básico para Concurso. É aquele tudão, né, que tem para tudo. Depois que eu iniciei esse preparatório básico, eu repeti 2 vezes a, o estudo, né, essa grade, eu especifiquei para a área policial, né? Aí eu foquei na área policial. Então aí eu excluí as matérias que não faziam parte, né? Olhei o edital, isso é importante, todo mundo sabe, obviamente, né? E foquei naquelas matérias do edital para o qual eu pretendia, que no caso sempre pela PRF. Obviamente, o fato de você estudar para a PRF, ou para a PF, ou para a PM, ou para a Civil, né, não impede de você fazer umas provas de outros concursos. É importante, você é igual jogador ali. Você vai fazendo um treino, né, um treino aqui, um treino ali, né, para poder ganhar tempo de prova, a experiência também ali no dia, ansiedade, etc. É importante. Então, assim, em relação aos estudos, como eu disse, fiz esse preparatório básico, depois foquei no curso específico para a área policial. Quando eu achei que eu já tinha assim, condição de estudar em casa, aí eu peguei e comprei material pela internet. Hoje em dia, acho que o pessoal consegue também bastante, né? E comecei a estudar só em casa. Eu não tinha, assim, não, eu tenho que estudar 6 horas por dia, eu tenho que estudar 4, 8, 10 por dia. Porque, na realidade, o nosso corpo, ele tem dias que você acorda voando nos estudos, né? Isso também vale até para a parte física. Às vezes você vai dar uma corrida, tá bem pra caramba, e tem outro dia que você tá fraco no desempenho. Então, o estudo é a mesma coisa. Tem dias que eu acordava, abria o livro aqui, o módulo, lia uma página, 2, e desistia de estudar porque não estava rendendo. Simplesmente desistia mesmo. Não pegava mais no livro naquele dia, ia dar uma corrida, ia tomar uma cerveja de leve. Mas naquele dia eu sabia que não ia render, né? Aí quando era no outro dia, o cara de boa, descansou a mente totalmente, e aí pegava pesado, sem força assim nada, daqui a pouco a tua mãe chamava, tá na hora do almoço, você nem via a manhã passar, depois do almoço tu já pegava de novo, vamos jantar, e você estudou aí 8 horas, 10 horas por dia, com um rendimento muito, muito bom. Então não adianta, pô, você tá ali, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer 4, 6, você tem que respeitar o seu corpo. Então, obviamente que isso não pode ser uma regra, né? Hoje eu não estou bom, aí amanhã também eu não estou bom. Não estou bom, isso não vai estar bom não, cara. Vai estar bom não. É o que eu falo pra galera, eu disse, velho, não tem um jeito específico não, cara. Como, por exemplo, assim, você estudava uma matéria do começo ao fim. Isso pra mim não funcionava. Mas aí a galera tá querendo comprar fórmulas prontas, entendeu? Tá querendo chegar para dizer, não, eu tenho que estudar 8 horas por dia, eu tenho que estudar matéria tal junto com matéria tal. Velho, você tem que achar o que vai funcionar para você, na verdade, né? Mas assim, é bom ele saber o que a gente fez para ele testar a sua parte, testar a minha, testar de fulano, testar de ciclano, que aí ele vai ver o que rende para ele lá, né? Então é bom isso, galera, porque assim, você vê que nós dois, né, passamos em concursos, estudamos de forma diferente, ou seja, não existe forma, a regra não é X ou Y, a regra é ter um bom rendimento. Obviamente você pode testar aí. Eu fiz o teste de estudar mais de uma matéria e não gostei, entendeu? Eu preferi como eu já tinha feito, né? E eu era assim, eu não pegava, por exemplo, eu tinha o mesmo material, né? Tanto internet como físico, que eu fiz os cursinhos. Obviamente você vai lá e sublinha e circula para quem gosta. Eu gosto de riscar muito, né? E para poder marcar as partes importantes daquele material, porque você tem muitos materiais, tem coisas boas em ambos, tem coisas que não tem muita importância em ambos também. Então você vai lá, risca, então eu fazia muito isso. E eu estudei tanto que, assim, como eu fiz 2 vezes com a grade lá de cursinho, eu dei uma parte até para, hoje, a minha esposa, na época, minha namorada, para ela também estudar. E às vezes ela tinha dúvida, e eu pegava o material que eu tinha dado para ela, que eu tinha feito 2 vezes, olha só, vai na página tal, na parte superior do lado direito, e tem lá falando sobre isso. Ou seja, o cara estudou tanto aquele material que sabia onde ficava os assuntos, as matérias, aquele conteúdo específico que ela tinha dúvida. Então, assim, eu repeti muito o meu material. Então, eu concluía direito administrativo, depois aí para direito penal, constitucional, etc, etc. E depois, quando acabava o edital, eu voltava e fazia a mesma coisa. Então, eu fiz isso umas centenas de vezes, sabe, Umas centenas de vezes.
E aí você acaba decorando a memória visual, sabendo onde é que está aquele conteúdo naquele determinado modo. Então, cara, e outra coisa também que eu acho extremamente importante na questão do estudo é que, assim, as pessoas falam em fazer resoluções de questões, né? Resoluções de questões. Eu acho que esse, na realidade, é a faca e o queijo do concurso público. Não adianta você estudar, ter um conteúdo fodástico na sua cabeça e você não saber como é que a banca cobra isso de você, né? Então, se você é aquela pessoa que estuda pra caramba, que você tem um conteúdo todo, mas você não sabe como é que a banca que o seu concurso pede, você não vai passar, não adianta. Como também não adianta você dizer, não, se o cara diz que é resolução de questões, então eu vou fazer qualquer questão, se você tem um conteúdo. Né? Então, primeiro, eu acho que a sequência é basicamente essa. Você tem que ter o conteúdo, né? Você tem que estudar, aprender aquele conteúdo, e depois disso você começa a fazer as resoluções de questões. Né? Para poder saber, até porque se você faz uma questão que você não sabe o motivo que você errou. E quando você erra sabendo aquela questão, né, você sabe o motivo que errou e você aprende aí dobrado. Né? O conteúdo que você já sabia e você errou por conta de uma casca de banana ali, do CESP, por exemplo, que hoje é o Sebrasp, né? Tem uma palavra que ele usa que é prescindível, né? E ela diz, ó, a praia é prescindível ter sol. Aí o cara, realmente, é prescindível. Mas prescindível é o contrário de imprescindível. Ela faz então, muito isso, velho. Ela usa essas besteirinhas assim, entendeu? De palavras. E se você não fizer resoluções de questões, você vai cair toda vez nessas cascas de banana aí. Mas foi basicamente isso, velho, os estudos. Foi bom o seu método, que foi um método diferente aqui. É bom para quem está ouvindo aí que vai ver que é mais uma coisa diferente, provando que não existe um método correto. Que a pessoa pode criar o próprio método, claro que ela vai testar para ver o que é melhor para ela, né? E a galera que está... Só para finalizar essa parte do estudo aí, velho, quando eu comecei, até nesse TBC, nesse preparatório básico, concurso, um professor lá falou uma teoria que eu achei bem interessante, que assim, que o concurso público tem a teoria da pirâmide. Quando você começa a estudar lá no concurso público, você está na base da pirâmide. Então, são muitas pessoas que estão ali na base, porque é a parte mais larga da pirâmide, né? E ao tempo que você vai estudando, vai ganhando conhecimento, vai ganhando cancha, aquela galera que estava também lá na ponta da pirâmide, ela vai passando nos seus concursos e você vai subindo na pirâmide. Até o momento que você vai estar no topo da pirâmide e é você quem vai passar. Entretanto, se você para de estudar ali, ou se você perde foco naquele período que você está estudando, você vai descer para a base da pirâmide. Então, concurso público, cara, não é fácil, a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil. Mas antes da pirâmide, quando você começou a estudar, você estava na base. E você vai, ao longo dos anos, você vai subindo para o topo da pirâmide. E não desista, velho. Porque se você desistir ali, você vai voltar para a base e nunca vai conseguir passar. Você tem que ir até você chegar no topo. E que vai chegar. Vai chegar. É só esperar. Tem que ter paciência que vai chegar. É só não parar, né, velho? Isso, Aí a próxima aqui foram duas que eu consigo botar em uma só. O cara botou assim, ó, quais foram os assuntos mais cobrados que você achou do concurso que você fez e quais foram as matérias que fizeram o diferencial? Porque assim, a gente sabe, por exemplo, teve vários concursos de agente da PF que ele cobrava administração financeira orçamentária, mas a prova veio com duas questões. Ou seja, era uma matéria que praticamente era descartável. O cara nem estudava e deixava pra lá, né? Mas no teu aí, qual que tu acha que fez a matéria que fez diferencial? Foi interessante essa pergunta, que eu lembrei de uma situação na época que eu estudava. Faz muito tempo, o concurso que eu fiz foi esse mesmo que você fez, foi de 2013. E assim, acho que sem sombra de dúvida, a matéria que vai fazer a diferença no concurso, pelo menos na minha época era assim, e eu acho que continua. É uma só, português. Né? Então, português, cara, ela é uma matéria que vem ali, no mínimo, 20 questões. Então, pode ver que para uma matéria, né, na época que eu fiz, eram 120 questões, o errado eu não acerto, o CESP tem esse perfil, não sei se ainda é assim, mas para uma matéria, 20 questões é muita coisa. Então, quando você vai, não, mas tem muito direito, só que direito são várias matérias, você vai para direito constitucional, sei lá, tem 5 questões, aí direito penal, mais 5, né? Então, são várias matérias de direito, mais 5 de uma, 5 de outra. Português são 20, né?
20. Então, é uma matéria que, sem dúvida, você deve focar. E eu digo isso assim com conhecimento de causa, porque eu era uma negação em português, velho. Eu não sabia nem que toda proparoxítona é acentuada, era acentuada. Mas é porque a teoria do português ela é muito extensa, bicho. Aí o cara aprender. Exato. Então, assim, foi o que eu fiz, cara. Eu realmente era muito ruim em português, desde a época do colégio, que não passava pescando, essas coisas assim. Então, eu tive que estudar português, porque eu sabia que se eu não estudasse, né, eu vinha fazendo já alguns concursos, né, tendo um desempenho relativamente bom em umas matérias, só que o português sempre me arrumava. Então, assim, eu fiz para aquela da Polícia do Senado, que foi a FGV, né, e aí eu me lasquei em português, direito da terra razoável, enfim. Então, eu disse, não, eu tenho que estudar português. E eu fiz um cursinho básico, muito básico mesmo, que hoje eu não faria, mas talvez na época tenha sido interessante, né? O básico mesmo lá, foi até análise morfológica, né? Que você está para estudar tranquilamente em casa. O CESP, ele vai pegar pesado na análise sintática, né? A parte morfológica não cai, é em concurso de nível médio. Né? Então, assim, comecei a estudar português bastante, e depois que eu comecei a estudar, eu fiz um cursinho só de resoluções de questões com um professor aqui de Maceió. O colega, inclusive, até depois foi colega meu da SMTT, que eu passei no concurso aqui em Maceió, o Nelson Bittencourt, que ele só fazia um cursinho de resoluções de questões do SESC. Então, assim, os primeiros meses eu não aprendi, eu não sabia nada, até resoluções de questões, eu não sabia português, então como é que eu vou saber? Só que eu acabei aprendendo por osmose, aí passou o segundo mês, eu já comecei a debater algumas coisas. E o primeiro concurso que eu fiz depois que eu comecei a estudar português, acho que foi o de escrivão da PF. Acho que foi uns 15 dias antes do da PRF. Foi tudo na mesma época. Pertinho ali, né? E aí, assim, eu fiz realmente, eu não estava focando, né, para escrivão, mas fiz, porque, como eu disse, é bom interessante você ter um tempo ali de prova, etc. E quando eu peguei o gabarito, eu vi que acho que foram 23 questões de português, ou 24. Eu fechei a prova de português, eu acertei todas as questões. Então, assim, isso me deu um ânimo, né, para fazer a prova da PRF, que era 15 dias depois, porque português era exatamente a matéria que eu sempre me lascava. Então, porra, aprendi português. Mas assim, estudei muito e também entrei nesse cursinho de resolução de questões, que quando eu fui fazer a prova, eram mais 20 e poucas questões de tantas outras que eu já tinha feito. Uhum. Então, assim, eu acho que se fosse para falar uma matéria, cara, sem dúvida, eu falaria que é português. Dediquem ao português, porque até é bom, interessante, depois que você passa no concurso, você vai escrever bastante para fazer seus boletins e relatórios de operações, etc. E é feio, né? O cara tá fazendo essas coisas e tá escrevendo. Vou contar um segredo aqui, viu? É um segredo nosso. Você sabe que na PF a gente tem do cargo mais básico, né, que é o meu, até o cargo de delegado lá. Eu não vou falar nomes nem cargos, mas a gente recebe muito documento, velho, oficial, de pessoas que deveriam ter um nível, pelo menos, aceitável de português e que a gente não consegue entender nem o que ela está querendo dizer. Então, realmente, é como você falou, o cara tá lá, o cara tem um cargo gigantesco lá, é um maior prestígio e tal, e escrever direito não tá sabendo, né? Então, tem que focar nisso aí, que isso é uma dica muito importante pra galera aí, que com certeza eu pensei que tu ia falar assim, trânsito, na tua prova não foi trânsito, mas, vou focar em trânsito e tal, mas realmente português, ela é um diferencial em todas as provas, né? Todas as provas vão cair em português, qualquer um que você vai fazer. E muitas questões de português, né? E muitas questões de português. Isso aí é que eu digo. Talvez na PRF, por exemplo, o trânsito, ele, com certeza, acho que hoje também é um carro-chefe da prova. Só que eu acho que se vier, vai ser no mesmo quantidade de questões de português, não vem mais. Porque como já é conhecimento específico, né? Aí você tem direito, né, que cai a legislação de trânsito, etc, etc. Quando você vai para a parte geral, o português ele é, acho que 80% da parte geral da prova. Então, assim, eu acho que se fosse para entrar uma matéria que como ele perguntou aí, eu falaria sem dúvida português. Velhinho, qual é a importância de estar fazendo treinamento físico antecipadamente do edital? Bom, vamos lá, velho.
Se o cara, você está estudando para um concurso, né? Vamos dizer assim, o concurso, vamos colocar aqui a conversa para o concurso da área policial, né? Se você está estudando para um concurso, o concurso, por exemplo, o concurso da PRF, ele dura um ano. Ele não dura o dia da prova, né? Ele dura um ano. Por quê? Porque ele tem a prova objetiva, que ele marca X, ele tem a prova subjetiva, que é o texto, a redação, né? Ele tem, depois disso, aí tem o TAF, que é o texto de treinamento físico, tem o psicotécnico, tem o exame de saúde, tem prova de títulos, isso tudo é a primeira etapa do concurso. Depois disso, a segunda etapa do concurso, tem o curso de formação, diferente dos colegas da PM, né? Quando você está no curso de formação, você já é integrante da força. Na PRF, na PF, não. Né? O curso de formação, na PRF, ele é a segunda etapa do concurso. Então, o concurso, ele é tudo isso, ele não é só a prova. Uhum. Então, se você está se preparando para um concurso que tem todas essas etapas, mas você está se preparando somente para a primeira, então você não está se preparando. Né? Você está ali remediando a primeira etapa da primeira fase. Né? Só que o concurso público tem hoje em dia o psicotécnico que é a briga da galera também, né? Tem até o manual do Robson concurseiro do doido. Esse manual já deu o que falar, meu irmão. O cara já disse que ia ser preso, a galera disse que ia aprender o material dele, confusão danada. Então, assim, galera, vocês estão escutando, pô, o concurso público, ele é o todo, ele não é uma parte só. Então, quando você pega um edital para ler, você não vai ler só as matérias, você tem que ler todo o edital é a lei do concurso. Né? Você vai saber as regras do concurso. Então, observe lá todas as etapas que terão. E o treinamento físico, por ser assim, uma etapa que exige de um vigor físico do candidato, eu acho que ele não é o que mais reprova, porque ele já é uma fase após a prova, né? Que é normalmente não, demais se reprova. Mas ele mata muitas pessoas. Por exemplo, quando eu passei no concurso da PRF, se eu não me engano, eu fiz 73 pontos da prova objetiva. E eu passei fora das vagas. Eram 2003 eram 1.000 vagas, acho que eu passei em 1.300 e caralhado quando eu fui para o TAF. Né? E quando passou o TAF, eu já entrei nas vagas. Eu já passei dos 1.000, ou seja, mais de 300 pessoas perderam. Não, imagina, 300 pessoas que tinham estudado pra caralho, que tinham se dedicado. Notas boas. Isso, né? Notas boas. E aí, mas não se preparou, como eu disse, no concurso todo, se preparou só para a primeira fase. Então, assim, não deixem de lado as outras etapas, né? Porque, como eu disse, você não vai estar se preparando para o concurso todo, você está se preparando para uma primeira etapa da primeira fase do concurso. Então, treine, né? Se você é um cara que tem, por exemplo, eu sou um cara baixo, né? Agora, como eu sou formado em educação física, isso também me ajudou, que eu fui estudando algumas técnicas e analisando. O salto, por exemplo, sempre era assim, a minha dificuldade. Eu conseguia fazer, mas era sempre ali, dentro do limite. Do limite, né? E aí eu fui treinando, até desenvolvendo algumas técnicas para mim, né? O uso do braço como pêndulo, a inclinação do corpo para frente antes de saltar. Isso tudo eu filmava, pulava. Tem que ter um pouco de cuidado aí, porque se você utilizar uma área muito rígida, aí você pode acabar se lesionando, machucando o joelho, principalmente se for um cara um pouco mais pesado, né? Acaba se lascando aí. Então, treinava na areia, né? Ou no grama, etc., que facilitava. E aí, assim, você tem que, se você é um cara que tem dificuldade, por exemplo, na PF, tem a natação, na PF não tem natação, né? Você tem que ir antecipadamente, né? E treinando lá uma técnica para poder, né, desenvolver um nado que você chegue no tempo certo. Né? A corrida, se você é um cara que não tem aptidão física, vá treinar. A corrida é coisa assim, todo mundo nasceu sabendo. Né? Barra também, vai treinando. Então, assim, não tem como você dizer que está se preparando para um concurso se você não está fazendo a parte física. Você, na verdade, não está se preparando. A verdade é essa, né? Então, dedique-se como um todo, pô. Leia o edital todo e sabe o que é que você vai precisar.
Outra coisa, né? A parte física, geralmente, ela é menos de um mês depois da prova objetiva, né? Aí a galera pensa que não, vou passar, vou ter 6 meses, meu amigo. Você não vai ter nem um mês. Você vai passar Não e vai tem. ter um mês aí, você não vai ter como fazer mais nada. Isso. E Exatamente. a agonia que você vai ficar. Se você é um cara já até que é desenrolado, assim, que já tem uma técnica boa de natação, se for o caso da PF ou de salto, com um cara. Né? Mas mesmo assim, você ficar numa angústia tão grande daquele prazo curto, que o seu rendimento vai ser horrível. E provavelmente chegar lá quando eu fiz o TAF, cara, tinha na parte do abdominal, teve um cara lá que ele. E assim, abdominal, assim como a barra, né? Você tem duas chances de fazer Uma a, chance. assim como o salto também. É, só que a barra e a abdominal ela exige muito da musculatura. No caso, o abdômen do abdômen e na barra, né, dos membros superiores. E aí o cara, quando perdeu a primeira no abdominal, eu já sabia que ele não ia passar. E o cara ficou agoniado demais. Ele disse, porra, eu estudei isso a minha vida toda e tal. E é ruim para você ali. Você vê um futuro colega que poderia estar trabalhando com você, né, num momento extremamente complicado e o cara sabe, você sabe que vai perder e o cara tentou a segunda vez e não conseguiu. Aí, porra, o cara sai chorando, essa é uma situação complicada. Mas, aquela coisa, não se preparou para o concurso, né? Só se preparou para a prova. Né? E o concurso é o todo. E às vezes a gente negligencia. Por exemplo, o cara abdominal todo mundo faz. Eu lembro de um colega que eu estava num curso lá em Brasília. Aí, em Brasília não, lá em São Luís. Aí eu conheci um cara que estava querendo ir para o COT, lá na PF. Só que para você já tá na PF, você quer ir para o COT, você vai ter como se fosse um concurso novamente, né? Você vai ter que fazer o teste físico, tudo mais, aquilo lá. E dentro dos testes físicos para fazer o curso do COT, ele tem um tal de shuttle run, né? Aquele que você bota dois cones próximos, você toca em um, toca no outro, toca em um tempo para fazer isso. Ele disse, só esse que ele não treinou, que ele disse que era muito fácil. Ele perdeu aonde? Exatamente nisso. Não Pois tem como, é, tem que treinar, velho. tem que treinar. Pedrinho, o curso de formação da PRF, onde é que ele é? É que estado do A, sul a do Brasil? PRF, a PRF hoje, ela começou como academia, né, nacional da PRF e hoje ela é uma universidade. Né? O presidente Bolsonaro aí foi lá, fez a inauguração. Então, hoje a PRF ela tem uma universidade, a UniPRF, a Universidade da PRF, que fica lá em Florianópolis, na praia, na região de Canasvieiras. Né? Hoje é uma estrutura excepcional, outras forças vão lá também fazer treinamento, até o MPF também, o pessoal foi lá fazer um treinamento de tiro com os colegas da PRF, os instrutores, e hoje nós passamos muitos anos sem ter um local, né, para poder fazer era sempre em locais diferentes, e hoje a PRF ela tem uma baita de uma estrutura lá em Florianópolis, com 10 baias para tiro com fuzil, né, então é uma estrutura muito, muito top aí, o pessoal pode ver no YouTube, tem vários vídeos lá da universidade, da PRF, e é show de bola lá. Então o curso é lá em Florianópolis, né? Quem passar vai ter que ir para lá fazer esse curso aí. Dura mais ou menos o quê? Uns 3 a 4 meses? Exatamente. O curso são 3 meses, né? O curso de formação. São 3 meses. E eu disse que quando você está no curso de formação, você não é ainda, né, um PRF, você é um candidato. E aí, mas você recebe uma bolsa, né? Se tu está no edital lá certinho, você recebe uma bolsa, que é 50% do Primeiro vencimento salário. do primeiro salário. Exatamente. O cara, depois do curso de formação, tem como ele escolher a lotação que ele vai ficar ou vai ser aleatório mesmo? Vamos lá, como é que funciona? O candidato fez a prova, fez o teste físico, etc, etc. Toda a primeira etapa do concurso público vai para a segunda etapa, que é o curso de formação. O curso de formação, pelo menos no meu edital, ele funcionou da seguinte forma. Ele vale 5 pontos, o curso de formação. Então, ao final do curso de formação, você vai ver, através das provas que você fez lá, que são várias, né, você vai somar essa sua pontuação à pontuação da primeira etapa do seu concurso. E aí, ao final, essa é a sua nota final do concurso público. E você vai ver vai ter a sua classificação e como é que você escolhe a lotação. Eu não sei se todos os concursos estão sendo assim, né? Mas no meu que foi lá, aquele de 2013, ao final do curso de formação, né, foi colocada uma lista de todas
de todos os locais, né, todos os estados e delegacias e superintendências que abriram vaga, Então, vamos lá, é o primeiro colocado lá do concurso. Ele escolheu, vamos supor, Rio Grande do Sul, né, uma delegacia do Rio Grande do Sul. Então, ele vai ser lotado porque ele for o primeiro. Então, como tem a vaga, ele vai ser o primeiro. Se a delegacia que ele escolheu só tiver uma vaga, se o segundo escolher a mesma delegacia, ele não vai para aquela delegacia, porque o primeiro já escolheu. E o detalhe é o seguinte, a gente faz essa escolha anteriormente, né, diferente da PF, que o pessoal senta lá e vai escolhendo e vai sumindo as vagas, você tem que colocar a sua primeira opção aí até a última. Então, assim, vamos supor que tem vaga para o Rio Grande do Sul, vaga para São Paulo, vaga para o Pará, a Roraima, Rio Grande do Norte, etc. Você tem que optar da primeira à última. Entendi. Você não escolhe só que sobrou, você não escolhe a que sobrou, porque não é feito no auditório como é feito com os colegas da PF. Você opta a primeira à última, e aí, dependendo da sua colocação lá, o pessoal vai fazendo Se já foi preenchido ou não, você pega aquela aqui, na ordem que você escolheu. Exatamente. Eu fiquei com a minha 19ª opção, que foi... O que foi que eu fiz na minha escolha? Como são muitas, eu não fiz uma por uma. Eu fiz o seguinte, eu coloquei as primeiras. As primeiras, gente. E a última, as que eu não queria, né? Eu não queria, por exemplo, a parte ficar na superintendência, porque às vezes até surge. Você já pode ir direto com a superintendência e trabalhar administrativamente. Eu não fiz isso. Eu optei por último nessas vagas aí, que eu queria ir para atividade física. Então, o resto, a parte do meio ali, eu coloquei aleatória. E por coincidência, eu saí na minha 19ª opção, que foi Roraima, e ainda bem que eu fui para Roraima. Foi super coincidência, mas Roraima eu agradeço até hoje que deu certo. Pacaraima não, né? Trabalhei muito tempo lá em Pacaraima. A galera fala bem de Roraima, bicho. Os colegas lá que trabalham lá na polícia lá de Roraima, o pessoal fala bem. Pensei que lá era ruim assim, mas... É claro que todo lugar tem suas peculiaridades, mas o pessoal fala bem. É muito bom porque acaba que você... Assim, quando você vai para um lugar que entra muita gente nova, que é muito longe, assim como Roraima, você acaba que os amigos ali sendo família, sabe? Então, assim, é um ambiente muito agradável de se trabalhar, né? Diferente de você ir para uma superintendência que já tem muita gente antiga e tal. Não é que o pessoal não trabalha, mas é porque todo mundo já tem a sua vida ali, já é onde você, é o seu final, vamos dizer, de carreira que você vai ficar, e todo mundo já tem as suas amizades fora da polícia, etc. E quando você vai para um lugar que vai muita gente de outros locais, você acaba se juntando, se unindo e se tornando uma família. Aí se torna um ambiente muito agradável. E além de que Boa Vista é uma cidade, é uma capital muito boa de se morar. Pega um pouco na questão de saúde, mas... E também lá é um pouco frio, né? Porra, rapaz! Ó, lá o sol é frio. O sol é frio, pô. Quente pra caralho, velho. Que local quente. Mas, cara, se acostuma. Não. Aí tem agora algumas perguntas mais específicas da PRF. Por exemplo, o cara perguntou assim, qual a diferença entre a PRF e um órgão municipal de trânsito? Tipo, que no caso de Maceió seria a SMTT, né? A SMTT, Em vários lugares tem SMTran e tal, mas seria o órgão municipal. Assim, na realidade é o seguinte, a PRF ela tem as suas atribuições em determinados locais. A primeira, né, é a Constituição, artigo 144, lá, que institui, né, o órgão de segurança pública. Tem também a lei que criou o cargo do PRF, né, e tem atribuições também da PRF, inclusive cai no edital. E também tem no Código de Trânsito, né? No Código de Trânsito, se eu não me engano, no capítulo 1º do CTB, ele vem falando e depois ele começa a falar do Sistema Nacional de Trânsito. No que diz respeito à fiscalização do trânsito, a diferença entre a PRF e o órgão municipal ou estadual, né, é só a circunscrição. Então, assim, o que a PRF fiscaliza em relação ao trânsito é o mesmo que a PM fiscaliza, ou o agente de trânsito do DETRAN
né, fiscaliza ali nas rodovias estaduais, e o que os agentes da SNTT ou SNTran fiscalizam nas rodovias municipais, ou nas vias municipais, né? Uhum. Então, assim, em relação a isso não tem diferença. Na realidade, assim, o CTB ele traz até uma diferençazinha, porque os órgãos municipais eles fiscalizam sobre circulação e conduta, né? Então, a princípio, se fosse uma autuação de CNH, né, o órgão de trânsito ele não poderia fazer atuação. Mas se houver um TAC, termo de ajuste de conduta, entre o órgão municipal e o órgão estadual, pode haver essa fiscalização. Então, teria talvez só essa diferença. Além disso, né, a PRF ela tem a parte do policiamento. E aí é o que seria a diferença, né, que o órgão municipal ele não atua nessa parte de criminalidade e que a PRF faz. Mas, em relação a trânsito, não tem... Basicamente seria a mesma coisa, né? O que fiscaliza no trânsito lá, o CTB todo completo, cru, é o que ambos fazem, só que só muda a circunscrição de atuação, né? A próxima aqui, a PRF atua somente de forma ostensiva? Bom, como eu disse no concurso, ou na escolha da lotação, né, em regra o pessoal vai para a atividade fim, né, que é a atividade de policiamento, patrulhamento nas rodovias federais. Ele fala até em áreas de interesse da União também, né? Mas também você pode sair direto da academia para uma área administrativa, trabalhar na superintendência, e assim como as polícias ostensivas do Estado, no caso a PM, né? Também tem a questão da inteligência, né? Então, não é somente a atividade fim. Eu acho que todo órgão, né, policial tem a sua atividade fim, a sua atividade meio, né? E a atividade administrativa, se não funcionar bem, a ficha não funciona. Então, tem que ter aí uma homogeneidade muito grande no serviço, que é tão importante quanto a atividade fim. Eu achei essa pergunta aqui bem interessante. O cara perguntou assim: se uma perseguição começar numa rodovia de circunscrição da PRF, né, e adentrar numa jurisdição municipal, como é que fica aí? Ela vai ter que parar? Como a gente vê em filme, às vezes, geralmente tem filme, né? O cara tá perseguindo o cara lá, passou do estado, o cara, epa, que eu não posso entrar, não. Boa pergunta aí do cara, ou da minha, não sei. Mas, cara, eu até falei há pouco, coincidência, né? A PRF, no que diz respeito ao trânsito, né? Ela só pode atuar nas rodovias federais, né? Ou rodovias ou estradas federais. Trânsito, né? Na parte administrativa. No que diz respeito ao crime, se o cara está fugindo aí, em regra, vai ter um crime, né? Então, em regra não, está fugindo, aí já está colocando em risco, mesmo que ele tenha habilitação aí, vai haver crime. Então, o nosso Código de Processo Penal, né, ele até fala que qualquer um do povo, né, pode prender uma pessoa em flagrante. Então, a PRF, né, ela, no que diz respeito à parte criminal, o cara está fugindo, é um crime, ele está em flagrante delito ali, né, pode começar, em regra, vai começar, na verdade, numa rodovia federal, um acompanhamento tático, e ele pode se perdurar aí por área rodovia estadual, pode entrar em vias urbanas dentro de cidades municipais, circunscrição municipal, e acontece muito isso, não acontece pouco, acontece muito, né? E o acompanhamento vai até o final, né? Até você pegar o cara, prender o cara, e o acompanhamento não para simplesmente porque a circunscrição no que diz respeito à fiscalização de trânsito parou, né? Ali o que acontece? As autuações de trânsito que foram cometidas nas rodovias federais serão aplicadas. Obviamente, se o carro for roubado, né? Se o cara começou a fugir, né? Entrou dentro de uma área urbana, que é a circunscrição municipal, e furou vários sinais vermelhos, aí a gente não vai fazer esse tipo de infração. Mas vai continuar o acompanhamento e o cara vai, quando conseguir a abordagem lá final, o cara vai ser preso, vai ser conduzido para a delegacia, a depender do crime, né? Se tiver com muita droga aí, por um tráfico interestadual, ele vai ser conduzido para a PF. Se for um crime de competência, né, do Estado, vai ser conduzido para a Polícia Civil. Boa. Tem mais duas aqui, tem mais duas para a gente finalizar aqui. Uma foi até interessante, ó. Existe um grupo de elite
na PRF, como existe o COT na PF? Beleza. Positivo. Esse grupo existe sim e fica, assim como o pessoal do COT, né? Fica sediado lá em Brasília. Joia. É assim, galera, tem muita pergunta que mandaram que compromete a segurança orgânica do órgão e que a gente não vai abordar aqui. Então, sobre a PRF e sobre os estudos, a gente vai acabar por aqui, mas só tem mais uma pergunta. É verdade que a PRF é a melhor polícia do Brasil? Foi mal, cortou, velho. Pergunta aí de novo. É verdade que a PRF é a melhor polícia do Brasil? Rapaz, na realidade é o seguinte, velho. Eu acho que todas as polícias são as melhores polícias, né? Sem querer fazer rasgar seda aí para todo mundo. Eu acho que a segurança pública tem que trabalhar junto para poder dar um resultado, né, único para a população. Agora, que a PRF é a polícia que mais aprende droga do Brasil, é verdade. Ô, galera, aí, ó. Trouxe aí o Pedrinho. Pedrinho, obrigado aí, meu irmão, pela sua participação. Já vamos quase 1 hora aí de gravação. Vão ser informações valiosíssimas. Eu tenho certeza que muita gente está esperando isso aí. Vou tentar editar esse vídeo para jogar no ar logo. Geralmente eu jogo dia de sábado, nas plataformas e no YouTube também. E já adianto que para a galera que ficou alguma dúvida e tal, manda no Instagram da gente, que a gente tenta repassar de novo. Se for o caso, a gente vem aqui só com mais perguntas e tal. Mas eu queria agradecer pela sua disponibilidade e pela conversa, que você passou muita informação boa para quem está nessa batalha dos concursos com a gente, né? Show de bola, Léo. Eu que agradeço a oportunidade de transmitir um pouquinho da trajetória aí antes da PRF e dentro da PRF, como você disse, não pode entrar em muito detalhe, né, questão de segurança orgânica, mas assim, gostaria de desejar boa sorte a todos, né? Lembrem-se da pirâmide, não desistam, foco, que com certeza daqui a pouco a gente vai estar trabalhando junto aí, ombreando e derrubando muito cabrito e prendendo muita droga também. Show de bola, Pedrinho. Obrigado, meu irmão. Esse fala Valeu, aí Léo, um já. abraço. Valeu, velho. Abraço. Falou.